o que que é uma viagem xamânica? É através de um estado alterado de consciência, você atingir um outro plano de existência, ok? Pode ser outro plano de consciência, outro plano de existência. Na Sibéria, por exemplo, eles usavam a árvore xamânica para acessar os mundos superiores, é como se eles escalassem uma árvore. Na América tem alguns relatos do voo xamânico, que é como se o xamã saísse do corpo e projetasse a alma dele para o mundo espiritual. Enfim, existem vários tipos. E uma das técnicas do xamanismo é o reconhecimento do aliado de poder. O que é o aliado de poder, Bruno? É um animal de poder. Isso, é um animal. Conhecido como animal de poder. Exato. Então, geralmente, aqueles totens que a gente vê, principalmente na América do Norte, às vezes tem uma águia, e às vezes tem uma cara que a gente não sabe identificar se é um lobo, ou... São esses animais de poder que formam, ou aliados de poder, que formam uma espécie de estrutura psicológica xamânica, dá para chamar assim? Acho que sim, né? Você pode ter o seu totem. Você seu não vai pessoal, ter só exatamente. um animal de poder. Você tem um que seria esse que a gente chama de aliado de poder, animal de poder, que é o seu principal. É o que está ligado à sua essência. É o mais parecido com você. Mas você tem outros animais de poder. Você pode ter um animal de mundo superior, animal ferido, animal de cura, animal de mundo subterrâneo ou mundo inferior. Então, enfim, existem outras vertentes, por exemplo, no xamanismo hermético, que você pode ter animais de esferas da Cabala. Das esferas da Cabala. Né? Um animal que representa Hod, um animal que representa Netzach. Enfim, existem essas formas mais modernas de xamanismo e as mais antigas vão trabalhar com os animais e os aliados de poder. Então, o animal principal que a gente tem é o tal do aliado de poder ou do animal de poder, certo? Léo, qual que é o seu aliado de poder? Então, vamos lá. Eu passei por uma experiência xamânica e o meu aliado de poder é um leão. Olha só. Viu só? Eu tenho outros animais que eu reconheci em outras viagens, como, por exemplo, eu tenho um animal auxiliar, que é um urso polar, Olha aí. que é auxiliar ao meu animal de poder. Eu tenho um dragão azul, que é o meu animal de mundo superior. Ah, ele é um animal de mundo É superior. um animal de mundo superior. E você, qual que é o seu animal de poder? O meu aliado é uma formiga. E, claro, quando você fala em aliado de poder, animal de poder, eu já tava mentalizando, pô, vai ser um lobo, vai ser uma águia, águia. Um leão. Vai ser um guepardo, alguma coisa assim. E então eu já tava Pré-sugestionado. Pré-sugestionado. Pô, vai ser um animal da hora, um urso, o que seja, um mamífero bacana. Tem uma instrução preliminar. Então, antes de começar, você aprende mais ou menos o que tem que ser feito, o caminho, né? E então, começa os tambores, você relaxa, não é isso? Isso. Você entra num estado alterado de consciência e começa uma historinha na sua cabeça. Bom, eu não tive tempo. Uma das coisas que se faz é assim, você vai meio que andando, vai aparecer uns bichos, você pergunta e se for, você vai ter uma confirmação e sentir uma confirmação, e se não for, o bicho vai embora, qualquer coisa assim. Bom, então eu tava esperando, eu sair andando e, pô, vou encontrar vários bichos maneiros. Aí começa o tambor, eu começo a entrar nesse estado alterado de consciência e eu não tive possibilidade de agir conscientemente naquilo. Eu me senti primeiro como se eu fosse uma espécie de fogueira. Por quê? Porque tinham pés de índios ao meu redor dançando, mas eu não era um fogo. Parecia porque eu era o centro de alguma coisa. E de repente a minha consciência entrou na terra. E essa... até me emociona um pouco. Imagina uma GoPro entrando na terra, assim. Era essa a ideia. Minha consciência de repente começou a entrar na terra e eu não entendi o que estava acontecendo, porque eu queria que fosse um urso, o que estava acontecendo? Um leão, sei lá. De repente eu comecei a ver umas estruturas que lembravam túneis, feitos da própria terra. E aí eu encontrei uma formiga. E perguntei, obviamente, para a formiga se ela era meu aliado de poder e recebi uma sensação de confirmação e um chamado para subir na formiga. E, bom, o que aconteceu depois não é tão interessante assim, mas essa experiência toda
foi muito importante e uma quebra de preconceito, porque, veja, não era um leão, um lobo, uma águia, era uma formiga. Era uma formiga. E depois a interpretação disso foi muito maneira, né? Não existe animal melhor ou pior. É. Né? Existe um animal que tem a ver com a sua energia. Então, o que é a formiga? Então acho que isso é legal. O animal que tem a ver com a sua energia. Então, o que é uma formiga? É um animal que vive em comunidade, que trabalha bastante, que sabe seu papel na comunidade. É um animal que se divide em classes. Tem o guerreiro, tem a rainha, tem os operários. Então, cada um sabe o seu lugar e sabe que se ele não desempenhar bem o seu lugar, o todo não funciona. E sabe, eu descobri, depois eu fui estudar melhor sobre as formigas, até para o nível de interpretação ser cada vez melhor. E aí, com o tempo, eu descobri que só existem formigas fêmeas. As formigas macho, elas são criadas, né, nascem da rainha em períodos específicos. A própria alimentação muda, nasce um macho para procriar, especificamente para procriar uma nova rainha, que aí na época específica, se não me engano na primavera, mais uma época específica, então essas formigas novas rainhas, né, as princesas, elas são aquelas que têm asas, que às vezes a gente encontra em casa ou em algum lugar, vai cair a asa dela, elas vão cavar, se elas não morrerem no caminho, vão cavar, achar um lugar minimamente adequado para virar um novo formigueiro. E ela vai crescer absurdamente, mas ela vive sozinha um bom período de tempo. Então o macho é só para procriação. Então, mais uma vez, até a energia feminina, com a qual eu já falei tantas vezes, Oxum, inclusive, Está bem presente. Está bem presente, entre outras coisas que o Léo falou aí também. É verdade. Comigo foi o mesmo processo, foi no mesmo dia do Bruno, a primeira vez. E eu sempre tinha uma coisa com o leão, né? Sou leonino. O seu nome? Meu nome é Leandro. Leandro, que em grego é homem-leão. E eu ganhei esse nome porque eu ia nascer no signo de leão. E desde pequeno eu ganhei o apelido de Léo. Não porque é Léo de Leandro, mas Léo de Leão. Então eu sempre tive essa coisa com o leão. E quando eu fui fazer a viagem xamânica, eu achei que falei, vou estar extremamente sugestionado. E quando eu entrei, eu passei por alguns lugares na viagem. Quando eu entrei numa caverna, tinha uma espécie de uma pedra no meio da caverna, fazia uma espécie de altar. E lá tinha um leão, naquela imponência do leão. E junto tinha um urso polar. Um leão vivo, o bicho. O leão vivo lá, o bicho, o leão, e junto tinha um urso polar. E eu perguntei para os dois, e os dois falaram que era o meu aliado de poder. Eu saí da viagem sem entender. E aí eu voltei. A gente refez o processo e o comando era que os dois tinham que se resolver, que só podia ser um. Então aí nessa hora o leão tomou a frente e eu entendi que então o urso polar era um animal auxiliar. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu falei, eu fiz foi questionar. Eu falei, não, eu sabia que ia ser um leão, eu estou sugestionado. Eu queria que fosse um leão, talvez, né? Eu fui na viagem não querendo que fosse um leão. Para não ter essa dúvida. Isso, exatamente. Falei, eu não quero que seja um leão, porque senão vai ser muito óbvio. Chegou lá e era um leão. E aí depois, né, o Fernando falou, mas é óbvio que ia ser um leão. Você quer fugir da sua energia? Né? Você tem tantos símbolos que a sua energia é parecida com isso, que você quer o quê? Você quer negar o que você é? E aí eu falei, tá bom. Então eu acabei entendendo por esse lado de que é um leão, de que é uma representação simbólica do que é minha energia. E aí, a partir daí, jamais que eu já tinha essa aceitação por leão, passei mais a ter e reconhecer essa energia. E aí a mesma coisa, você vai estudar o que é o leão. Né? Quando você fala de leão, estou falando de leão, de leô. Então o que é? Um animal também que vive em comunidade, é um animal que caça junto, é um animal que remete ao símbolo solar, remete à nobreza, remete a ser o rei dos animais. Tem uma questão, um dos aspectos dele ser o rei dos animais tem a ver com virilidade. Então, aí você vai estudando o animal, o comportamento do animal e vai vendo que isso tem a ver com a sua personalidade. E aí você faz a associação análoga e simbólica. Porque eu vou ter que me comportar agora como um leão? Não, mas metaforicamente a gente empresta qualidades humanas aos animais. Então empresta coragem ao leão, empresta fidelidade ao cachorro, empresta capacidade de trabalho à formiga. E aí, baseado nessas analogias, que a gente entende um pouco como o nosso inconsciente está querendo se comunicar com a gente, fala, você tem essas qualidades, procura exercê-las, porque isso está presente na sua energia e no seu dia a dia. Né? E o quanto isso, num trabalho mais complexo, como foi, inclusive nessa oportunidade,
você começa a entender, por exemplo, no meu caso da formiga. Mas no processo que a gente estava passando, eu descobri que existe uma questão importante minha com relação o que você quiser, a minha essência, a verdadeira vontade, grande obra, qualquer coisa assim, que é um grande bloqueador, que é a minha preguiça. Eu sou uma pessoa que tem uma preguiça presente na minha vida, mas eu tento cada vez mais bater nessa, ou melhor, integrar talvez essa preguiça, ou de alguma maneira transmutar isso. E a formiga, pelo menos enquanto símbolo, é exatamente o oposto disso, né? Não sei se é exatamente o oposto, mas o quanto a formiga não tem essa característica de preguiça. Sim. Né? É animal que trabalha, é símbolo de trabalho. É de trabalho, Né? exatamente. Você tem a fábula da fábula. A cigarra e da formiga, né? Justamente que representa isso. Exato. Então isso que é importante, tem essas analogias. E aí dentro de um trabalho... Aí o que é o xamanismo sério? Não é você vai lá, toma um negócio, ou participa de algum tipo de ritual, vê uma porrada de símbolo, vai embora para casa e não sabe o que fazer com isso. Valeu. A ideia é que você vá lá, traga os símbolos, traga o alinhado de poder, o animal de cura, o animal ferido, enfim, o que seja, e trabalhe isso, trabalhe esses símbolos. O Bruno trabalhou e trouxe alguns elementos importantes para ele. Eu trabalhei e trouxe alguns elementos importantes para mim. Então, é isso que é importante. Porque o que acontece hoje? Tem lugares que você toma substâncias, como por exemplo a ayahuasca. Então, primeiro, procure um lugar sério para fazer isso. Saiba a procedência do que você está tomando. Saiba quem é a pessoa que está conduzindo o ritual. Segundo, para que você vai fazer isso? Você vai fazer só para ver um monte de símbolo? Falar, eu tomei ayahuasca, vi um monte de símbolo, fiquei na força um tempão e... Não. Tem um porquê, tem um propósito. Esses símbolos que você vai trazer, eles são teu inconsciente trazendo aspectos para o teu autoconhecimento. Uma vez eu não estava nesse lugar, mas as pessoas tomaram ayahuasca e um cara ficou vendo o Arcanjo Miguel o tempo todo. Em vez de ele ir atrás do símbolo do que é o Arcanjo Miguel, não, ele saiu de lá falando que ele era a encarnação do Arcanjo Miguel. Então olha que loucura, né? Olha a que ponto que chega a coisa. Tem muita fantasia em cima disso. Então tem que tomar cuidado. Tudo que a gente faz no meio espiritual tem que ter um propósito. Não é só, ai que bonitinho, na outra vida eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui um faraó, eu fui Cleópatra, fui Napoleão. Só para alimentar uma vontade, né? Um ego que quer se satisfazer com uma informação e vou com certeza 99% das pessoas não foram Napoleão. Que era exatamente... Nem Cleópatra. Que era provavelmente foram escravos no Egito. Que era exatamente o que eu estava querendo antes de saber que era uma formiga. Exatamente. Eu quero um animal viril. Exatamente. Eu quero poder tatuar um negócio. Então, primeiro, toma cuidado com o que você vê para trazer isso para uma interpretação simbólica neutra. Segundo, não existe melhor e pior. Existe o que é para você. Então, se para ele a formiga é a energia dele, para ele a formiga é muito melhor do que seria uma formiga para mim, que não é a minha energia. Para mim é o leão, então para mim é melhor que seja um leão. Para ele, não. Se fosse um leão, não combinaria com ele, por isso que é uma formiga. Então isso é importante. Porque tem muita gente que viaja, quer que o meu é um lobo albino de olhos castanho avermelhados, que tem 3 metros de altura, e aí... Se for, legal. Mas o quanto isso pode ser, né? Essa sugestão, né? Então tomar um pouco cuidado. Trazer isso para a interpretação e não achar que você, nossa, o meu lobo é o melhor animal de poder do universo. Não. Ele é baseado nessa energia. Se ele é albino, então, ou seja, tem uma dificuldade de ficar na luz solar. Certo? Porque tem pouca melanina. Então, se tem pouca melanina, tem dificuldade de receber luz do sol. O sol representa a essência, ou seja, é alguém que tem dificuldade de entrar em contato com a própria essência. Então, olha aí uma interpretação. Então, e ao mesmo tempo a conexão com o frio, né? Porque a maioria dos animais que vivem nos polos são, por conta adaptados, eles são pelo. Mas aí o lobo vive em alcateia, ele vive em grupo, vive bem. Enfim, esse é o caminho para fazer as coisas com qualquer coisa. Que a partir do momento que as pessoas começarem a usar substâncias para acessar estados alterados de consciência, isso é um decaimento do xamanismo. Porque antigamente não precisava disso. Com a alimentação natural e com os meios que os xamãs tinham de levar a sua frequência cerebral a um estado alterado, era feito de forma natural. É isso que alguns xamãs ainda buscam até hoje. Com uma fogueira, a fogueira é um elemento presente nas viagens,
com alguns rituais preparados para isso, para que você atinja esse estado sem precisar tomar nada. Ah, então você está recriminando quem toma Daime, quem toma Ayahuasca. Não, não estou recriminando. Eu só estou dizendo que antigamente não precisava disso para acessar. Hoje, como a nossa mente é muito racional, a gente vive num mundo muito estressante, é provável e possível que a gente precise usar essas ferramentas para auxiliar a chegar num estado alterado de consciência. Até existiam rituais, mesmo antigos e tradicionais, que se usava. Com Rituais certeza. específicos. Sim, sim. Ainda os índios usam até hoje, Sim. não em todos. Até mas, na postação de nome, né? sim, Que quem dava o nome eram os pajés, e ele entrava em um estado alterado de consciência para dar o nome. para dar um nome para a criança que acabou de nascer. Porque o nome, na verdade, era o animal de poder, entre aspas, vai. Porque o nome tinha a ver com a essência daquela... Não era Bruno. Por que Bruno? Porque minha mãe gosta. Não. Porque Bruno teria a ver com a minha essência. Então essa é a ideia do pajé dando nome. Não só conhecer os animais de poder são viagens xamânicas. Né? Os xamãs, os pajés fazem viagens para acessar os espíritos ancestrais, Receber mensagem. receber conhecimento, sabedorias. Para acessar, a tribo está com algum problema, eles vão lá e vão buscar no subterrâneo da árvore xamânica o que é que eles têm que fazer, trazer isso no inconsciente coletivo da tribo. Enfim, tem vários tipos de viagem xamânica que os xamãs e os pajés fazem. Mas normalmente quem vai, visita, vai fazer um curso, alguma coisa, vai acabar fazendo essas viagens de reconhecimento dos seus animais, que nada mais são do que reconhecimentos de energias arquetípicas e instintuais que a gente tem.